Nosso estudo hoje será coordenado pelos amigos Márcio Torres e também Irlei Souza. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que trouxe o livro, a página é a 237. Instruções dos Espíritos, item 22. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se levar aos pés da majestade divina, com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pede-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós: não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedes a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Não muito pouco, mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. No capítulo 5 do próprio Evangelho, número 4. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo, quando sentes que falhastes, não fosse senão um pensamento fugidio, e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vides, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário,
elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido do vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e às quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Capítulo 5, Mono de Bordeaux, 1862. O outro item, 23, alegria da prece. Vinde vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões, filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento. Para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra, são as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe. Orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Para o esclarecimento, Márcio e Irlei. Boa noite a todos. Está com raiva de mim, gente? Boa noite. Aí, ó. Quarta-feira, cheia de alegria, o melhor dia da semana, dia de estudo do Evangelho. Né? Com alegria que a gente tem que botar no peito e, né, agradecer a Deus de a gente estar aqui. Nós agradecemos a presença de todos, dos internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais. O estudo de hoje ele é muito importante, ele está encerrando o capítulo 27, né, que é o penúltimo capítulo do Evangelho. A partir da semana que vem a gente dá início ao último capítulo. E assim que terminar nós vamos começar tudo de novo. Ok? O Irlei vai fazer uma breve explanação e em seguida a gente já vai começar a responder algumas perguntas que nós já temos. Lembrando a todos que o estudo é interativo. Quem quiser fazer uma pergunta é só levantar a mão nas laterais e nós temos nossos irmãos voluntários que vão até vocês aí com o papel e a caneta, tá ok? Então, bom estudo a todos, muito obrigado. Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja conosco. Se nós começar a gaguejar aqui, vocês não assustam não, porque eu fui chamado na última hora, então estou tremendo, ó, todo trêmulo. Vamos lá. Narra-se pelo querido irmão X, Humberto de Campos, que certa vez um senhor andarilho, todo dia, meio-dia, ele galgava, entrava à igreja, ajoelhava perto do altar do Cristo,
Ficava uns 10 minutinhos no máximo, 5 minutos, levantava e ia embora. E o sacristão, então, ficou muito preocupado com aquilo, passou a observá-lo. Aí um dia ele chegou perto do vigário, falou: senhor vigário, tem um homem, andarilho, todo sujo, todo dia ele chega, meio-dia, ele ajoelha perto do altar, fica lá alguns minutos olhando para o altar, levanta e vai embora. Eu estou achando que é ladrão, senhor vigário, que quer roubar a estátua, que a estátua toda era de ouro. E o vigário ficou preocupado com aquilo e passou a observá-lo. Aí chega um dia, ele chega perto daquele senhor: o senhor deseja alguma coisa? O que é que o senhor vem aqui todo dia, olha para o altar, levanta e vai embora? Aí ele olha para o padre e diz: senhor padre, eu não sei rezar. Eu olho para a imagem de Jesus e falo: Senhor Jesus, eu sou José, me proteja. E levanto e vou embora. Então o padre tomou uma simpatia muito grande para aquele senhor e pediu até perdão ao Cristo pelo mau pensamento dele achar que aquele homem era um ladrão. E o tempo passou e aquele senhor não apareceu mais à igreja. E pela amizade que o padre tinha com ele, ficou muito preocupado e passou a procurá-lo. Procurou na polícia, hoje nos hospitais, o que tinha acontecido, o que aconteceu com ele, se já havia desencarnado e tudo. Até que vai no hospital das Irmãs de Caridade, conversando com a irmã. Aqui não tem um senhor assim explicou toda a fisionomia dele. Ô, só padre, foi muito bom o senhor vir aqui, queria que o senhor conversasse com ele, porque aquele homem é doido. O que aconteceu? Não, só padre, todo dia e meio-dia começa a dar risada lá e conversar, não tem ninguém. Eu queria que o senhor olhasse, conversasse com ele, que nós vamos mandar ele para o hospício. Pode deixar que eu vou ver o que está acontecendo. Aí o padre foi, entrou dentro do quarto. Oi, José, como é que vai? Ô, só padre, que bom subir cá me visitar. José, o que está acontecendo? As irmãs estão preocupadas, estão achando que você está doido, que você vai ser internado no hospício. O que está havendo com você? Que todo dia, meio-dia, você fica dando risada. Senhor, só padre, todo dia, meio-dia, entra aqui um homem, olhos azuis, cabelos compridos, ele senta e olha para mim. Oi, José, eu sou Jesus e vim te visitar. Assim, meus queridos amigos, a prece não é a quantidade, é a qualidade. É nós, criatura, filhos, levar o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Criador. É orar com sentimento realmente. É pedir para nós o que é a paciência, a tolerância. E agradecer ao nosso Pai Deus pela oportunidade que tem nos dado para a nossa transformação moral, para a nossa reforma íntima. É agradecer pela família que temos, por tudo que nós temos passado. Porque como diz o Cristo, está lá em João, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. E nós colhemos o que plantamos. Então é a lei divina. E como está lá no Livro dos Espíritos 621, aonde está a lei divina? Na consciência do homem. Então nós somos juízes de nós mesmos. E quantos de nós, então, não adianta orar para Deus não, porque Ele nos atende. Tudo que eu peço, Ele nos dá. Mas o que nós estamos pedindo? Que nós temos que merecemos. E Ele não abandona o seu Filho. Mas muitas vezes pedimos, meu Pai,
Me leva de uma vez, eu não estou aguentando mais sofrimento, eu queria ir embora. Ele não vai nos atender, não. Porque todos nós temos um compromisso e um dever, que são tempos fluídicos, que é o nosso corpo fluídico. Se nós for programado para vir à Terra, para viver 80 anos, nós vamos cumprir os 80 anos, se não praticarmos o suicídio. Porque muitas e muitas vezes, meus amigos, todos nós somos suicidas, inconsciente, mas somos na alimentação, no pensamento, tudo na vida, lei de causa e efeito. E nós atraímos para nós aquilo que nós estamos pensando. Então não adianta pedir a Pai, oh meu Pai, ajuda eu a ganhar na Mega Sena, assim que eu ganhar eu vou ajudar, lá o Jesus de Nazaré, que não vai ganhar não. Né? Eu preciso ser feliz. Então, meus amigos, Jesus, Deus, só nos dá aquilo que realmente merecemos. Muitas vezes aquilo que nós pedimos a Ele, Ele não nos atende aquilo que pedimos, porque não é o momento e nem o objetivo. Então é nós pedir as coisas para a nossa reformação. Oh Jesus, me ajuda, te agradeço por tudo, pela família que eu tenho, me ajuda que eu possa me modificar, que eu possa ser mais feliz hoje do que eu fui ontem e amanhã do que sou hoje. É isso que as colocações da verdadeira prece, meus amigos, não é o brá, 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 não. Irmão Camilo, um grande espírito através de Raul Teixeira, ele diz, num congresso que nós participamos, na Bahia, que quantos e quantos de nós oramos, mas não sai da boca para fora. Quantos nós estamos presenciando, seja uma palestra, sejam aonde for, qual filosofia religiosa for, que não importa, porque todas as filosofias é a raiz, o homem que manipulou as coisas, mas o objetivo é a transformação moral do homem. Ele está orando, mas só da boca para fora. Então o irmão Camilo diz que muitas vezes as preces não saem nem do telhado da sua casa. Porque está assim, brá, 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 mas está olhando para os lados. Vocês nunca viram isso? Só a boca, porque o espírito está pensando em outras coisas. Não resolve nada, meus amigos. E Santo Agostinho, então, como já foi dito, ele diz para nós, vinde todos vós que desejais crer, acorre aos Espíritos Celestes, e vim anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros, para vos distribuir os seus benefícios, homens incrédulos. Se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento, à prece. É nós orarmos realmente com amor, com coração, com sentimento, em qualquer hora, qualquer lugar. Muitas vezes precisamos orar só com pensamento, não precisa falar da boca para fora. Muitas vezes nós estamos fazendo caminhada lá no Pitangui de manhã, todo dia nós ficamos observando, sem crítica nenhuma, mas nós estamos fazendo um estudo. Quantas pessoas estão ali com o texto na mão, orando, orando, aí eu vou passando, ô senhor Lei, como é que vai? Tudo bem? Só a prece, a boca para fora. Nós éramos seminaristas, meus irmãos. Tinha um padre, o padre José, ele era italiano, ele encarnou muitos anos, ele falava meio enrolado. E naquela época a missa toda era em latim. Inclusive até pouco tempo eu falava o latim corretamente. Hoje eu já esqueci muita coisa. Aí estava na hora da consagração, quando tinha as crianças correndo, e eu era o coroinha que ficava lá balançando lá o sino lá, o fogo lá. Aí os meninos ficavam brincando e estavam lá, Domine te bis, tona, talamenante, manda esse menino para fora! Amém! Que prece é essa, meus amigos? Vamos orar, como diz o Evangelho de hoje, mas com coração e com sentimento. E para encerrar,
Eu coloquei uma colocaçãozinha aqui. A melhor maneira de orar, meus amigos, é aquela que mais nos predisponha ao contato com o plano espiritual e com o nosso Pai, que é Deus. Não há fórmula, não há rituais para valorizá-la. É só um requisito, é indispensável que se parta do nosso coração, do nosso sentimento, mas com amor, com respeito e com a verdade. Vamos orar com respeito, e aquilo que nós pedimos, eu tenho certeza que o Pai nos atenderá, porque estão pedindo as coisas para a nossa evolução. Vamos fazer com a José. Senhor Padre, eu não sei rezar, meu nome é José. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Irlei. Já temos algumas perguntas. Eu vou começar respondendo, em seguida o Irlei da sequência. A primeira pergunta que a gente tem fala assim: por que Deus não atende a nossos pedidos de coisas materiais? Nós temos que entender que tudo o que nós precisamos já nos pertence. Já nos pertence. Ninguém é deserdado de Deus. Ninguém é. Deus, por sua misericórdia, por seu amor, por sua benevolência, no momento da criação do ser espiritual que nós somos, tudo que nós necessitamos já foi dado. A mesma parcela para todas as criaturas. Não nos falta nada. A vida física é um momento de estarmos numa escola encarnados para que nós possamos nos aprimorar, porque somos ainda espíritos jovens, rebeldes, né? Nosso período de criação ainda é muito recente em relação à existência de Deus. Então, nós ainda estamos muito aquém do que nós realmente podemos ser. Né? Jesus mesmo uma vez falou: vós sois deuses. Né? Ninguém para pensar assim: poxa, eu sou parte de Deus, eu sou uma parcela de Deus, eu tenho a divindade em mim, eu tenho a luz em mim. Né? Nós não paramos para pensar, a gente se vê como seres carnais, a gente se vê como reflexo do espelho, e nós somos muito mais que isso. Nós ainda estamos aprendendo, nós estamos ainda lá no 2º ano escolar, para chegar na faculdade ainda falta alguns milênios, para a gente nos aprimorar. Então, na escola chamada Planeta Terra, onde a gente tem esse uniforme carnal, que hoje cada um veste o seu, quem cuida das matérias somos nós. A responsabilidade de produzir, de cuidar, de angariar, é de quem está na matéria. Porque se fosse Deus a fazer a distribuição, vamos falar a verdade, ele seria muito cruel. Porque a desigualdade é muito grande. Não é verdade? A desigualdade é muito grande. Então não é Deus quem determina: você vai ficar bem, você vai ficar mal, você vai ser feio, você vai ser bonito, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ter saúde, você vai ter doença. Não é Deus que faz isso. Isso somos nós. Então pedir a Deus coisas materiais, nós não vamos conseguir. Ele não vai fazer isso. Porque, imagina, nós temos uma mania egoísta de pensar que nós somos aquele a quem Deus olha. Né? Estou precisando, vem cá. Nós esquecemos que hoje, encarnados no planeta, somos 7,5 bilhões de pessoas. E segundo a doutrina espírita, a população planetária, contando tanto a parte física como a espiritual, a equipe, a turma onde Jesus coordena, está em torno de 30 bilhões de almas. 30 bilhões de criaturas. Mas a gente acha que eu tenho que merecer. Né? O resto pode esperar, mas sou eu aqui, eu quero, eu preciso, eu tenho que ter. Então a gente fica pedindo. E não para ver o que nós já temos. Nós somos muito ingratos.
A gente não consegue valorizar o que já possui. Uma casa, por mais simples que seja, mesmo que eu pague aluguel, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Quantas pessoas não têm? Um prato de comida na mesa, por mais simples que seja, quantas pessoas não têm? Quantas pessoas não se podem alimentar devido a doenças? A saúde, mesmo que ela esteja hoje meio que desfavorecida, quantas pessoas estão no leito sofrendo? A idade, sendo jovem, as oportunidades, sendo maduro, a maturidade. Nós não agradecemos. Nós não agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez nessa escola de carne, correndo atrás do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento. As 7,5 bilhões de criaturas que hoje estão encarnadas no planeta estão aqui pelo mesmo objetivo, cuidar de si mesmo. Desenvolver virtudes, desenvolver conhecimento, crescer moralmente, intelectualmente, para me aproximar de Deus. Esse é o objetivo da vida. A maior certeza da vida é que uma hora eu vou voltar para o mundo espiritual. Mas a gente vive como se fossem imortais. Imortais somos, como seres espirituais. Mas a gente vive como se a vida física fosse durar para sempre. Como se eu não fosse envelhecer, como se eu não fosse adoecer, como se eu não fosse partir. E aquela preocupação diária de construir, de consumir, de ter, passando em cima dos nossos irmãos, pisando em cima de todo mundo, e a minha vontade é primeira, eu tenho que merecer primeiro, eu tenho que ser primeiro. Por quê? Por quê? Para quê? Nós precisamos de muito pouco para sobreviver. Nós precisamos de muito pouco. Ficar pedindo a Deus coisas materiais. Imagina, eu viro e falo assim, Deus, eu quero ser engenheiro, viu? O Senhor vai me dar engenharia. Aí no outro dia eu materializo um diploma na beira da minha cama. Eu acordo e, sou engenheiro. É assim que funciona? Não é. Eu tenho que passar por um processo seletivo no vestibular. Eu tenho que ficar 5 anos sentado numa cadeira de aula. Eu tenho que estudar, ralar, conseguir esse diploma depois de 5 anos e depois ainda me estabelecer no mercado de trabalho. É meu esforço. Cada um segundo as suas obras. Jesus nos alertou. Esse esforço é nosso. Mas eu quero ser engenheiro? Quero. Então eu posso ser engenheiro, porque tudo que eu tenho Deus já me deu. Mas as escolhas são minhas, o livre-arbítrio é meu, a decisão é minha. Então vamos começar a pedir a Deus as virtudes, que nos dê condições de desenvolver virtudes, que nos dê condições de desenvolver a paciência, a caridade, o amor, a benevolência, o perdão principalmente, né? Porque, palavrinha difícil da gente construir, né? Perdão. Pisa no calo, a gente já, né? Eu vou te perdoar, viu? Mas não passa perto de mim mais, não. Não quero te ver mais, não. Não tem raiva nenhuma, mas toda vez que vê, lembra. E fica remoendo. Né? Como dizia Shakespeare, né? Desejar mal ao outro é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E aí a gente vai tomando esse veneno. E uma hora aparece um câncer e fala assim, por que eu? Por que eu? Você se envenenou uma vida inteira. Chega uma hora que o organismo não aguenta. Porque o corpo físico é o mata-borrão do espírito. O espírito vai se envenenando, vai refletir no corpo físico. Aí a doença vem. Vamos começar a agradecer, ao invés de pedir. Né? Esses dias eu não sou muito de ver novela, não. Mas outro dia eu estava lá em casa e saí até da casa espírita, cheguei lá em casa, liguei a televisão, estava passando uma novela lá. E tinha uma moça que estava lá, parece que aconteceu um negócio, acho que foi até a atriz Débora Seco. Por que eu? Oh, meu Deus, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Aí eu conversei com a minha mãe. Mãe, por que... Ela foi me contar a história. A moça prejudicou uma outra durante 20 anos. Aí na hora que eles começam a descobrir os erros dela, a podridão dela, ela fala assim, por que eu? O que foi que eu fiz para merecer isso?
Como assim? Né? A gente tem mania de achar que os nossos erros são sempre pequenos. O erro do outro é que é grande. Não é assim, Lei? Vai lá. O Márcio respondeu quase tudo, né? Das perguntas todas. O tema hoje é muito simples, né? Muita coisa. Vamos repetir muitas vezes. Não, nós estamos... as perguntas quase tudo é a mesma coisa. Qual a melhor hora de orar? Devemos orar a qualquer hora, meus amigos. Dependendo do lugar, do local. E muitas vezes, orar com o nosso pensamento. É o pensamento em si, não a palavra. A palavra sai da boca para fora. O pensamento é sentimento, coração. Então, dependendo das nossas condições, a situação que nós estiver e tudo, é nós orarmos, mas vai pedir paciência, paz. Então, nós estamos dirigindo, com pensamento, pedir a proteção divina. Como o Márcia diz, a oração realmente não é para as coisas materiais, não. É orar com pensamento, pedindo as coisas morais, nos ajudar a nossa evolução. É pedir a luz que ilumina para nós sermos irmãos vencedores, para não perder mais uma reencarnação. E agradecer pela oportunidade que nós temos nesta vida, porque, como já foi dito, nós só sabemos reclamar. Mas não olhamos para os lados, vamos nas creches, vamos nos lares dos idosos. Olha o que está acontecendo, nossos queridos irmãos lá da Etiópia. Olha o que aconteceu ontem lá na Grécia e no mundo todo. Nós estamos no paraíso e não sabemos. E só reclamamos. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Merecemos sim. Que a lei de causa e efeito, ação e reação. E nós aprendemos a orar para o Deus antropomórfico, que é o Deus humano, Deus mosaico. E Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá na pergunta número 1 do livro dos Espíritos. O Criador do Universo, mais de 240 bilhões de galáxias. Nós estamos no mundo de prova e expiação, no sol de quinta grandeza. Ele nos criou, meus amigos, simples e ignorante, há 4 bilhões de anos aproximadamente, como genoma. E nos deu livre-arbítrio. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. A plantação é livre, a colheita obrigatória, como já falamos, palavra de Jesus. E pagaremos cetil por cetil cada erro que nós cometemos, cada ofensa. Então, nós agradecer pela oportunidade que tem nos dado, pela essa reencarnação, pela família que temos. Esta é a verdadeira prece. E o lugar, seja qualquer hora, qualquer momento. Na nossa agonia, nós estamos numa fila, ou está no hospital para marcar uma consulta, com o nosso pensamento é pedir ajuda. Porque coisas materiais, nada nós vamos levar. Como disse um grande guerreiro, um grande Alexandre Magno, na hora que ele sabia que ia desencarnar, ele chamou todos os seus médicos, os seus subordinados, e disse para eles: eu sei que eu estou chegando ao meu final e eu vou morrer. Eu quero que vocês me coloquem nu no caixão. E com os braços para fora, com a mão virada para cima. Aí o comandante: mas general, você ficou doido? O que é isso? Não, porque eu nasci nu. E quero voltar nu. E tudo que nós conquistamos nesse planeta, nada levarei. Então nós temos que levar, é o maior tesouro que o Pai nos deu, que é a paz de consciência. Esse tesouro está
está no nosso sentimento, no nosso coração. Mais uma. Se um ente querido necessita de ajuda, podemos orar para Deus auxiliá-lo? Sim, lógico, né, gente? Quando a gente ora a Deus para orar por uma pessoa querida, a nossa energia, a nossa vibração vai de encontro à vibração daquela criatura a quem a gente está mentalizando. Isso serve tanto para o bem como para o mal, viu, gente? Quando a gente também mira com ódio, nós também alcançamos. Então nós temos que começar a trabalhar o bem, porque na verdade a gente lança aquilo que a gente está cheio. Toda vez que eu penso mal, desejo mal, eu já estou cheio daquilo. Então eu já estou me envenenado primeiro, né? Então quando a gente se enche de amor, de bondade, de benevolência, de piedade, o primeiro beneficiado também somos nós. Então quando nós oramos para o outro, o primeiro beneficiado somos nós. Porque nós nos elevamos e entramos em contato com o ser maior que é nosso Pai. E a criatura a quem a gente direciona, ela é auxiliada sim. Mas não é a minha oração que talvez possa curá-lo. Vai ajudá-lo? Vai, lógico, vai amenizar a sua dor, vai amenizar o problema. Mas na verdade, quando a gente ora para alguém, Deus encaminha a ele também as vibrações para que ele entenda do seu problema, para que ele também se cure. Porque na verdade quem cura somos nós mesmos. Né? A doutrina não fala que não existe doença, existe doentes. Que na verdade as doenças que manifestam no corpo já é pelo desequilíbrio do ser espiritual que somos. Não é assim? Então, Deus vai encaminhar. Agora, o que eu achei mais interessante nessa pergunta é que eu devo orar sim para um ente querido. Mas existe uma frase muito linda que fala assim: Deus atua na criação através das criaturas. Não é assim? Deus atua em mim através de vocês, e em vocês através de mim. É assim que acontece. Então eu oro para aquela criatura que está necessitada em algum momento. Mas eu tenho consciência que eu posso ser também o instrumento de Deus naquele momento a auxiliá-lo. A gente para e pensa assim. Será que hoje, nessa situação, eu sou aquele instrumento que Deus estaria usando para auxiliar o Irley? Porque é muito fácil eu simplesmente levar o pensamento e pedir a Deus que o ajude. Mas já é mais complicado eu regaçar as mangas e ir lá ajudá-lo. Não é mais complicado? Não é mais difícil? Então nós temos que pensar nisso, porque orar é importante, mas auxiliar é mais importante ainda. É muito mais importante. Se colocar a serviço para auxiliar. Ok? Chegou uma pergunta aqui para nós. Se já possuímos tudo que necessitamos, qual a diferença em pedir a cura para um necessitado ou pedir coisas materiais? Nosso irmão Márcio até já falou esse respeito agora, né? Há uma colocação muito interessante. Tem muitas pessoas que chegam perto da gente, inclusive até na brincadeira, eu respondo assim: ô Irley, você vai à casa espírita, ora para mim lá. Tal. Mas sabe por que você mesmo não ora? Conversa com o Pai, você mesmo. Mas nós devemos orar sim, para os nossos irmãos doentes, pedir a proteção, pedir ajuda, principalmente esses irmãos mais necessitados. E tem um ditado antigo: água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Aquelas pessoas estão num caminho, não um caminho do bem tudo,
que é a questão familiar, ou um irmão nosso, ou um grande amigo, ou um filho, seja quem for, porque nós todos somos irmãos, nosso Pai é um só. É orar para esse irmão, sim. Porque uma hora, um dia, ele vai se abrir e essa energia vai ajudá-lo, com certeza. Eu oriento a vocês, leiam as obras de André Luiz. Ação e Reação, principalmente, os missionários, Entre a Terra e o Céu. Tem muitas questões a esse respeito. Inclusive, nós damos um estudo aqui das obras de André Luiz todo domingo, de 8h30 às 10 horas. Estão convidados quem quiser participar. Nós vamos ver que tudo que acontece, ele mostra a lei de causa e efeito, que são os nossos casos mesmo. E outra pergunta que ela completando aqui, para um estado, ou pedir coisas materiais. Como já foi falado muitas vezes, não devemos ter as coisas materiais e tudo que nós temos, meus amigos. Não é castigo de Deus, nem nada não. É os nossos merecimentos. E aquele que tem, que veio com muito dinheiro, é necessário sim. Mas não esquecemos nunca que o tesouro material, tudo que é matéria, nós não levaremos nada. E aqueles que usaram a riqueza, a fortuna, para prejudicar o próximo, para denegrir o próximo, para exploração alheia, será que os mendigos da manhã? Esses irmãos mendigos andarilho hoje, foi aqueles exploradores do dinheiro ontem, que usaram o dinheiro para o roubo, para a ganância, para o prejuízo da própria nação em qual vive. Lei de causa e efeito. Nós devemos orar sim para as coisas materiais, que tudo que nós temos são mérito nosso, mas não devemos colocar em primeiro lugar, porque nem o corpo não nos pertence. Amanhã o Pai nos chama. Isso aqui vai para baixo da terra. Vai transformar em quê? Vermes, oxigênio. E muitos de nós estão esperando o oxigênio. É aqueles que desencarnaram há milhões de anos. Vai lá no cemitério, você dizer, está expirando. E é verdade, que é a transformação da matéria. Então devemos sim, mas orar com respeito. E cada um ora para si mesmo. Não vão deixar de orar para aquele que pede, não. Mas a oração é da própria pessoa, do filho para o pai. Nós temos mais uma que chegou aqui agora. As orações em grupo têm efeito diferente? Tudo vai depender da situação, né, gente? Porque não é o fato de ter mais pessoas que ela se torna mais forte ou não. Vai depender da sintonia. Quando nós oramos com sinceridade, com verdade, com amor, deixando sair lá de dentro da alma aquilo que é sincero e verdadeiro em nós, que essa é a verdadeira forma de oração, nós nos elevamos energeticamente e entramos em contato com esferas superiores, o que nos causa um bem-estar. Se tem um grupo de pessoas com a mesma sintonia, fazendo da mesma forma, é lógico que essa luz, essa energia se expande num espaço maior, né, causando um benefício maior. Então é diferente. Agora, se tem um grupo de pessoas falando apenas palavras decoradas, achando que isso é prece, que é oração, ela não vai ter o mesmo efeito. A espiritualidade vai tentar auxiliar? Vai. Né? Porque a espiritualidade superior, ela está ali para ajudar. Ela vai nos ajudar. Mas eu consigo absorver mais essa ajuda quando eu realmente deixo sair o que é sincero e verdadeiro em mim. Porque não existe uma palavra mágica, não existe um amuleto, não existe nada que me faz ligar a Deus a não ser a mim mesmo. É aquilo que eu sou, é aquilo que eu emano, é que me leva a Deus. Né? Falar da boca para fora é muito fácil. O Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, completa,
nós decoramos o Pai Nosso. E na hora de rezar, a gente vai recitando palavras sem pensar no que significa, naquilo, achando que recitar aquele verso, aquela palavra, eu já estou orando a Deus. E não está. Vai ser assistido? Vai, porque a espiritualidade está ali para ajudar. Mas você mesmo não está se colocando apto a receber as energias. Não é assim? Então nós temos que fazer. Às vezes, uma pessoa, orando sinceramente, consegue alcançar muito mais do que um grupo que está ali só jogando palavras para fora. Vai depender muito do sentimento, da emoção, da verdade que naquele momento está acontecendo. Como descer as nossas preces? Também já falamos, né? Sinceras, partindo do coração, de modo a expressar fielmente o que ele vai no nosso íntimo. A fé com sinceridade, com honestidade realmente. Ela ser simples, sem floreamento, sem brá. Até lembramos da historinha lá do José, né? Não é a quantidade, é a qualidade, é o respeito. E a prece, sendo uma conversa franca e sincera com o Criador, deve refletir o que se passa no nosso íntimo. Irmão X, lá no Consolador, ele diz uma historinha também muito interessante. Uma turma de espíritos em desdobramento vai no mundo espiritual e encontra com um dos protetores. E o protetor leva para uma região, uma certa colônia. Então eles vê 3 locais diferentes, mais um estava lotado de aquela fila quilométrica, muito cheia. E ele estava explicando o que é a prece. O tema dele daquele dia era a prece. Aí eles perguntam, mas que fila é essa? Tanta gente esperando, o que é isso? Esses aí, meus irmãos, é aqueles que vêm para pedir ao Pai. Eles andam mais um pouquinho, encontram outro lugar que já tinha menos, a metade mais ou menos. Eles fazem o mesmo questionamento. E esse pessoal, para que é, meus amigos? Meu Senhor? Esse grupo é aqueles que vieram louvar a Deus. Anda mais, chega numa colônia mais distante, aí vê lá uma meia dúzia de pessoas lá na mansão, não tinha quase ninguém, uns 4, 5, lá uns 6. Aí eles ficam até assustados. E o que é isso aqui? Que pouquinha gente é essa? O que aconteceu? Quem que são essas pessoas? Esses, meus irmãos, é que vieram agradecer. Assim somos nós, seres humanos. Pedimos, mas agradecer, muitas vezes nós esquecemos de agradecer por tudo que nós temos. Depois reclamamos, né? Eu não mereço. Por que o vizinho tem isso e eu não tenho? Por que meu filho é assim, do outro é isso? Por que aquele tem um carro 0, o mais comprou BMW, eu não comprei nenhum Fusquinha? Né? E assim nós vamos levando a vida e queremos ser felizes. E a felicidade, meus amigos, está dentro de cada um de nós. Eu acabei de ler um livro recentemente, um andarilho. Ele era uma pessoa de família, então ele foi abandonado pelos seus filhos, pelos pais e tudo. Aí tinha um apaixonado por uma moça, ela foi embora para outro lugar e tornou-se um andarilho. Mas ele com o andarilho, um dia ele achou, alguém chegou perto dele e deu um livro de presente para ele. Aí ele abriu o livro, estava Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começou a ler aquele livro.
O tempo foi passando, ele tornou-se espírita. Foi recolhido por uma casa, conversado com ele. Mais tempo ele foi acolhido por aquela casa, tornou-se um palestrante, um grande médium, continuou na sua simplicidade, na sua pobreza, e passou anos e anos. Um belo dia ele encontra que aquele único amor seu, que foi fazer uma palestra em determinada cidade, e naquela cidade já encontrou que para ela tinha morrido. E naquele tempo todo, como andarilho ainda, ela era rica, aí o levou para morar com ele, mas ele continuou simples, respeitando os outros, e falava sempre com ela: eu sempre fui feliz, independente das coisas materiais que eu tinha, porque eu tinha Jesus do meu lado. Muito obrigado a todos. Tem uma pergunta aqui muito interessante, propícia. Ela fala assim: a doutrina espírita diz que não existe anjos. Por que na leitura diz que ouviremos os anjos, arcanjos e serafins? É interessante a pergunta porque é isso mesmo, né? A doutrina espírita fala que Deus criou espíritos. E todos os espíritos, criados simples e ignorantes, um dia alcançarão sua evolução e voltarão para próximo de Deus. Então isso nos traz a ideia de que não existe anjos e santos, como também não existe demônios, também não existindo céu nem inferno, né? E quando o texto fala aqui sobre anjos, arcanjos e serafins no sinal ali, a gente vai notar que o texto ele é meio poético, escrito até pelo espírito de Santo Agostinho, um santo católico, né? que é um dos colaboradores do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, quando ele escreve, ele já era espírito desencarnado, né? E, através da mediunidade, ele escreveu esse trecho. Então, isso é meio poético o que ele diz. Na verdade, quando ele cita anjos, arcanjos e serafins, isso é grau evolutivo dos espíritos que já evoluíram até chegar nesse nível. Tá? Não existe a figura angelical daquele ser especial criado por Deus, com asinhas, está ali para servi-lo, tal, porque isso não existe. Né? Deus criou anjos. Aqueles seres que já evoluíram, que desenvolveram amor, caridade, conhecimento, ao desencarnar, estarão ali, podemos dizer, numa condição de angelitude. Né? Em contrapartida, aqueles perseguidores malvados, os odiosos, ao desencarnarem, estão naquelas condições ali de espíritos perseguidores. Não vamos chamar de demônio porque não existe essa criatura, essa figura demoníaca. Aliás, a palavra demos, né, que derivou-se por demônio, na verdade, na sua essência, ela significa gênio, espírito, que poderia ser tanto do bem quanto do mal. Essa mudança aconteceu há cerca de 150, 200 anos atrás pela igreja, que separou demônio sendo do mal e anjo sendo do bem. Houve essa separação. Aí criou-se a figura demoníaca, tal, mas isso não existe. Tá? Então, isso aqui é mesmo só figura de linguagem, e essas criaturas especiais somos nós daqui a algum tempo. Tá ok? Muito obrigado. O estudo se encerrou por hoje.